Oi pessoal, passando aqui para dar um beijo em vocês, estamos gravando o Amar. Respondendo coletivamente, porque o programa não está indo ao ar às segundas, é porque precisamos de patrocínio. Então, se você trabalha numa empresa ou conhece alguém que tem um propósito parecido com o nosso, que ressoe com o propósito desse programa, que é dar voz e visibilidade a tantas famílias especiais que vêm aqui contar suas histórias, entre em contato com a Malu, diretora do programa, o telefone dela está aqui. Se você gosta de ver bastidores, making off, fotos, chegada dos convidados, me segue lá no @marianakupfer. Se você mora em São Paulo, manda um e-mail para a gente no amarmaternidade@gmail.com e inscreva-se no canal. Só fazer um login e tá inscrito. Preparem os lencinhos para a história da Natália, que é a mãe da Gigi. Ela veio aqui honrar a memória da Gigi, que faleceu aos 6 anos de um câncer super agressivo. Então, gente, um beijo. Espero que vocês gostem do programa. Após 9 meses de sua passagem, a nossa luta diária permanece. A ausência dói, a saudade do que foi e não foi vivido também, mas o propósito que nos move continua sendo a Gigi. O nosso sorriso significa o sorriso dela, ela vive através de nós. E de uma coisa eu tenho certeza: se em meados de 2017 me perguntassem de forma concreta se eu me tornaria mãe, sabendo de toda a jornada que estaria por vir, a resposta seria um sim que ecoa. A Gigi me move, me faz uma pessoa melhor e tenho muito orgulho de ter sido escolhido para ser sua mãe. No Amar de hoje vamos conversar com a Natália, que é casada com o Alexandre, e juntos são pais da eterna Giovana. Em 2017, Giovana veio ao mundo para a alegria dos pais e era uma criança saudável e desenvolvida. Porém, aos 3 anos, seu diagnóstico de glioma difuso de tronco mudou o rumo da sua vida. Sua jornada de tratamento envolveu 3 cirurgias, 55 sessões de rádio, 1 ano de químio, diversas ressonâncias, 60 anestesias, muitas sessões de fisio e fono, exames de sangue e consultas com diversas especialidades. Mas infelizmente a doença era incurável. Natália e Alexandre enfrentaram decisões difíceis e um prognóstico devastador, mas tinham em comum o mesmo propósito: manter o bem-estar da sua filha no tempo que ela permanecesse aqui. Apesar de todos os esforços, infelizmente Giovana não resistiu e faleceu com 5 anos de idade. Hoje, 9 meses após sua partida, Natália vai contar como ela e o marido estão e como eles mantêm as memórias vivas da filha todos os dias. Nossa, obrigada, viu, Natália, por você ter vindo contar a história da sua linda princesa, seu marido que escreveu contando pra gente, então obrigada. Você e o Alexandre já estavam casados há um tempo e decidiram que queriam engravidar. E aí, em 2017, você recebeu o teu positivo. Eu queria saber como é que foi esse momento e como é que foi a tua gestação. Foi uma gravidez planejada, estávamos casados já tinha 2 anos. E o sonho da maternidade sempre foi parte da minha vida, né? E o Alexandre não tanto com esse sonho, mas juntos resolvemos realizar e foi tudo planejado, uma gestação super tranquila, não tive nenhuma intercorrência no decorrer da gestação. Muito amada pela família, então a gente preparou toda a estrutura para receber ela, pensando no planejamento futuro, de dar uma boa formação, de ter uma estrutura para ela crescer com qualidade, né? O parto foi bem, tudo indo bem e a saúde da Giovana estava ótima e dentro dos padrões. Só que quando ela estava com 3 aninhos, tudo mudou, Natália. O que aconteceu? Eu falo que é o dia D, né? Que muitos dizem. Ela fazia aula de natação. Passamos ali pelo período pós-pandemia, retornando às atividades. Quando a gente saiu da aula de natação, a gente estava dando banho nela e não sabe se foi uma queda de própria alturas ou se já foi um sintoma de desequilíbrio do tumor dela. Ela caiu, parecia que ela tinha tido uma paralisia facial. O rostinho ficou meio torto. Na hora aquilo gerou susto, falei, vamos pro hospital. A gente foi socorrer num hospital que tem na rua da nossa própria casa. Então a gente correu pro hospital para poder verificar o que estava acontecendo, né? Uma criança dessa idade não é normal uma característica assim de derrame. E chegou no hospital, o rostinho já tinha retornado ao normal. Ela fez tomografia, o médico solicitou uma tomografia para desencargo de consciência, ela não manifestava mais nenhuma outra alteração, mas pelo que a gente relatava, ele pediu uma imagem. O primeiro choque foi quando, em uma consulta de pronto-socorro, ele pediu para a gente aguardar que o neurocirurgião do hospital iria conversar
com a gente. Eu já percebi que tinha algo bem diferente naquele momento, né? Então, o neurocirurgião veio e explicou pra gente que tinha uma alteração na imagem da tomografia e nada associado à queda. Era alguma coisa que ela já tinha anteriormente, que ela precisaria internar para fazer uma ressonância e investigar melhor do que se tratava. Então, naquele momento, a gente já teve o primeiro choque que teria algum problema, né? A notícia de encaminhamento para a equipe de oncologia, eles não falam ainda naquele momento especificamente o que é, né? Mas foi numa segunda de manhã, uma emenda de feriado, eu estava sozinha no hospital e o neurocirurgião veio com o resultado da ressonância. E naquele momento eu só lembro dessas frases dele, de que o que ela tinha um tumor na região do tronco e que não era um tumor operável. E que ele ia encaminhar para a equipe de oncologia para fazer o acompanhamento. Isso você descobriu na ressonância inocente por causa da queda dela? Na ressonância, primeiro foi a tomografia, depois ela internou para fazer a ressonância, tá bom. E esse já foi o retorno, falando que não era um caso cirúrgico, que realmente era um caso oncológico e o encaminhamento. Eu estava sozinha no hospital nesse dia, porque ele passou, era 6, 7 horas da manhã, então o Alexandre ainda não tinha chego. E naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele, porque é uma notícia muito forte. Claro. Você não sabe nem o que questionar para o médico. Exato. Naquele momento, né? Então, inúmeras dúvidas, mas nenhuma pergunta efetiva, porque não sabia nem por onde começar. Claro. Né? E a Gigi nunca tinha se queixado de dor, nunca teve... Nada, muito pelo contrário, ela era um desenvolvimento totalmente normal, nenhuma característica de desequilíbrio anterior. Por mais difícil e extremamente dolorido que foi receber essa notícia, vocês precisaram tomar decisões, né? Então, quais foram os próximos passos e o tratamento indicado pelos médicos? Todo o diagnóstico inicial foi no hospital, e aí a gente foi em busca de uma segunda opinião, porque teria uma cirurgia de biópsia, né? Não era possível a remoção cirúrgica, mas era possível uma biópsia. E na minha cabeça não era concebível fazer uma neurocirurgia, mesmo que uma biópsia, sem uma segunda opinião. Então, ainda no hospital, eu e o Alexandre, a gente já começou a se organizar para entender o que era. E foi quando o pediatra dela indicou o Dr. Sérgio Cavalheiro, que foi o que a gente seguiu com o tratamento dela. No GRAAC. No GRAAC, E aí o Alexandre, ele foi sozinho. Como a gente estávamos internados, né? Ele foi sozinho nessa consulta de segunda opinião. E nesse momento, ele conversou com o doutor, então houve essa relação de confiança entre casal para tomada de decisão, pensando no bem dela já naquele primeiro momento. E aí a gente decidiu que iria para a equipe do Dr. Sérgio para fazer a biópsia com ele. Então aí veio o primeiro medo de uma cirurgia. Eu nunca passei por nenhuma cirurgia, a não ser a cesárea. Então foi um momento extremamente difícil de tomar a decisão e entender o que estava acontecendo. Então foi um período ali muito curto, em questão de 1 mês. Ela fez essa cirurgia de biópsia, saiu o resultado, e ela já iniciou as sessões de radioterapia, né? Logo nessas sessões de radioterapia, a gente recebeu a informação que todas as sessões de radioterapia seriam com anestesia geral. Nossa. Então, foi um dos primeiros choques ali de uma rotina extremamente pesada, dolorosa, diariamente, ir lá tomar anestesia. Nossa. E no GRAAC eles têm um acompanhamento um pouco diferenciado, que eles prezam muito para a criança ficar ao máximo em casa. Então houve esse alívio que pelo menos seria possível chegar lá cedinho, fazer as sessões de radioterapia e retornar para casa, para ela poder descansar, para a gente poder brincar com ela também fora desse ambiente hospitalar. Foram 3 meses que foram uma rotina muito pesada de hospital, né? E a gente aprendendo a viver tudo isso e os cuidados que a gente precisava ter com ela ali naquele momento. Então, tudo de forma muito lúdica. Ela era muito especial, né? Nunca me deu um trabalho no hospital. Era só conversar com ela, explicar o procedimento que ia ser feito. Então, a gente tinha essa conversa muito ativa do que seria feito com o corpinho dela naquele espaço, né? E ela entendia
cooperava. Mamãe, Nossa. vai doer? Posso chorar? Pode, filha, só não mexe o bracinho. Então ela ficava com o bracinho parado. Ai, gente, que anjo. Então foi um anjo que também nos deu forças para encarar esse momento difícil. Uma vez a fono falou, Natália, você precisa prestar muita atenção no limite da Gigi. Porque tudo que a gente pede para ela vai tentar fazer e ela quer concluir a missão que foi dada. Então, se uma série de exercícios são 10 exercícios, ela pode estar extremamente cansada que ela vai querer chegar no final dessa série de exercício. Então, fique você atenta para se no meio dessa série ela não tá cansada e você interrompe para que ela não se desgaste mais do que o necessário. Como você falou, né, tudo parecia estar evoluindo bem, até que vocês realizaram uma consulta após a radioterapia e aí vocês acabaram ficando muito preocupados. Como é que foi esse novo processo? Até então, os médicos são muito cuidadosos em relação ao tipo de diagnóstico e em que momento dar as notícias, né? Então, a princípio, parecia estar tudo indo muito bem no tratamento. Então, ela concluiu as sessões de radioterapia e após essas sessões de radioterapia, os sintomas que ela vinha apresentando, porque o tumor evoluiu, então o desequilíbrio, tudo foi melhorando. Então a médica extremamente otimista, os resultados extremamente otimistas. Se a gente precisava aguardar a imagem da ressonância, não pode fazer logo após a radioterapia, a imagem de primeira ressonância, porque a região está muito ferida, né? Então a gente precisava aguardar o período de 2 meses para realizar essa primeira imagem, para ver o resultado no exame. Quando ela pediu para agendar essa consulta, fazer a ressonância e agendar o retorno, ela falou para mim assim, Natália, a próxima consulta você agenda também, agenda no Espaço Cuidar. E uma coisa que me chamou a atenção foi que na porta do Espaço Cuidar tinha uma questão, a tradução em inglês e em espanhol muito associado a cuidados paliativos. E naquele momento, quando eu vi isso na porta, eu falei assim, por que ela está me mandando para um espaço de cuidados paliativos, sendo que tudo está indo muito bem? E naquele momento foi quando eu percebi que a coisa era muito mais séria do que realmente, do que a gente imaginava. Todo o quadro otimista ali foi questionado. E aí eu conversei com ele e ele começou a pesquisa aqui, pesquisa ali. E aí ele falou assim, eu tô vendo aqui que o que ela tem, a gente tá falando em aumentar a expectativa de vida, mas que tem uma taxa aqui de sobrevida de 2 anos. Na largada, quando vocês tiveram o diagnóstico, vocês chegaram a perguntar o prognóstico se era um câncer que teria cura, que não teria? Vocês sabiam da gravidade desse glioma? A gente sabia da gravidade, só que a gente sempre recebia informações que existem muitas pesquisas sobre esse tipo de tumor. Então, dependendo do que fosse, da evolução, existem terapias-alvo para esse tipo de tumor. Mas eles não entram nessas questões de data, de prazos e coisa, de tempo de vida. Eles evitam muito esse assunto, até porque a gente não sabe também o quanto a gente está preparado para receber aquela informação naquele momento. Então foi nessas buscas que a gente realmente confirmou e foi onde a gente falou, vamos para essa consulta e agora é a hora de perguntar tudo que a gente pesquisou para ver se é verdade ou não, o que é, se foi a gente que não soube pesquisar corretamente, porque é muito difícil pesquisar qualquer coisa na área médica, né? Então foi quando a gente foi para essa consulta e aí começamos a questionar, mas qual o caminho? E uma consulta extremamente técnica, que nem as médicas estavam preparadas para tanta pergunta assim naquele momento, né? E eu vendo aquela consulta e essa questão de ver o que é, eu falei, chegou uma hora que eu estava cansada mentalmente, delas muito cuidadosas com a gente também, muito preocupadas com a nossa reação, né? E eu ali já não aguentava mais o clima daquela consulta. E eu olhei para a doutora Carlota, que era a oncologista de cuidados paliativo dela, né? Falei, doutora, eu só preciso que você me responda uma pergunta. A minha filha, cientificamente, ela vai chegar na adolescência? E naquele momento ela só olhou nos meus olhos e fez com a cabeça. E a gente
buscou sempre o melhor para ela. E eu respirei fundo naquele momento. Eu aprendi tudo bem, isso é uma realidade. A ordem natural da vida está invertida aqui nesse momento. Pode ser que aconteça um acidente comigo, pode voltar à ordem natural, mas hoje a ordem natural ela tende a estar invertida. Então, o que a gente precisa fazer, doutora? Para que ela tenha qualidade. Independente do que for acontecer no futuro, eu quero que o tempo que ela estiver aqui com a gente, ela tenha um tempo de qualidade. Que ela possa ser criança, que ela possa conhecer coisas, que ela possa aproveitar. E eu preciso entender o que é acompanhar essa evolução da doença de perto para também não sobrecarregar ela. E como é que foi esse momento tão desafiador? É muito difícil porque são muitos sonhos, a gente projeta muitas coisas para os filhos, né? E eu sempre amei escola, eu sou muito estudiosa. E naquele momento eu percebi que se ela fosse para a escola, ela ia com uma cobrança diferente de um desenvolvimento para o futuro. Ela iria para viver aquele momento, para ter uma oportunidade, para conhecer. E ela conseguiu ir para a escola por um mês. Que amor. Então foi o que a gente conseguiu, porque aí logo em seguida, nessa consulta da ressonância, ela recebeu uma alta para ir para a escola, então ela não teria nenhum tratamento, só que foi o período de um mês e aí já começou a vir a piora. Então, quando começou a vir a piora, eu peguei e falei assim, agora ela se manteve engajada em algumas atividades remotas para ter esse vínculo com a professora. A gente tinha um contato muito próximo, a escola também apoiou bastante a gente, mas ela não conseguiu mais ter saúde o suficiente para frequentar uma rotina escolar. Então, são sonhos que a gente gera expectativas nela e ela queria também. Eu falava muito desse momento, né? Então, ela acaba criando esse encantamento e foi um mês, mas foi um mês que ela teve a oportunidade de conhecer aquele espaço e conviver com outras crianças. Aqui, né, no Amare, eu sou só um instrumento que dou voz e acolho as histórias mais duras e lindas e únicas e especiais. Eu fico até me sentindo desse tamanho perto da força que vocês têm e não há nada no dicionário e nada que eu possa dizer que vai fazer com que o seu coração cicatrize. Ou teve uma mãe que falou, meu coração anda de muletas. Então, eu sinto muito, assim, eu queria pegar cada mãe e pai que vem aqui e reverter e dizer que isso não é uma lei da vida, que não é possível isso. Então, eu dou muito amor, eu quero te dar todo o meu amor e agradecer por você ter a vulnerabilidade de se abrir aqui. E vocês começaram a, vamos abrir aspas, se preparar, né, para esse momento tão duro da finitude. Como é que foi os últimos momentos de vocês? É muito difícil, né? E acho que a parceria que eu e o Alexandre a gente estabeleceu, colocando ela no centro de tudo, foi extremamente importante. Porque aí a gente foi se apoiando e se preparando realmente, saber que ela teria pouco tempo de vida naquele momento, nos permitiu nos prepararmos também e ir preparando ela para que fosse uma passagem tranquila, uma passagem serena, sem desespero. Ela só precisava se sentir amada. Aos pouquinhos, a doença também foi dando os indícios de fim de vida, né? É um tumor extremamente agressivo, então ele vai perdendo tudo que é associado ao movimento. Então ela parou de andar, ela parou foi perdendo a parte vocal, falando cada vez menos por questões de movimento, perdendo o movimento do braço. Então essa evolução foi nos dando indícios de que a doença estava evoluindo. Então a gente continuou com a quimioterapia para amenizar sintomas, para diminuir um pouquinho desses vestígios que a doença traz. Mas é uma doença bem característica que ela vai mostrando. Então, a própria doença prepara a gente, né? O que, para mim, às vezes é muito cruel, a criança ter que passar por tudo isso. Muito. Às vezes você vê todo esse processo numa criança. Ai, Natália. É muito
é muito difícil de ir acompanhando toda essa questão de se tá com dificuldade de andar. Então, doutora, vamos ver o que dá pra fazer pra gente amenizar o sofrimento. Então, vamos comprar uma cadeira, vamos providenciar aqui uma cadeira de rodas, porque não adianta eu fazer fisioterapia. Claro. Eu tô lutando contra um monstro. E aí a gente ia adaptando a questão da sonda de alimentação. Um dia eu cheguei desesperada falando com a fonoaudióloga dela, falei, ela também chama a Natália, falei, Nath, não sei mais o que eu faço. Não consigo. Não tem textura de alimento que eu consiga fazer a introdução alimentar para ela. E ela precisa se alimentar. E aí a fono, eu ia falar isso com você, pra gente passar a sonda de alimentação, porque esse processo é muito doloroso e cansa. Então, para ela, um processo de deglutição era extremamente desgastante, era um esforço muito, muito grande para ela. Então, a gente começou a ver formas de amenizar o sofrimento. E era esse o objetivo, não fazer com que ela sofresse ainda mais do que era algum sofrimento é inevitável, né? Mas o que a gente pode evitar, a gente fazia o possível para tentar evitar. Como é que vocês estão, Alexandre e Natália, sobrevivendo após 9 meses? Bom, é uma luta, é um dia de cada vez. Às vezes essa frase, um dia de cada vez, no tratamento dela, a gente pega uma certa resistência com essa frase, mas ela é a única opção. Então hoje a gente continua vivendo um dia de cada vez, ela como centro, lutando para que a história dela não tenha sido em vão. Não. Então estar aqui hoje é contar a história dela, é fazer com que ela permaneça viva, não só dentro da gente. Então a gente sofre, sim, é um dia de cada vez, tem dias que não estamos tão bem, tem dias que estamos um pouco melhor, tem dias que a gente não consegue nem falar a respeito e tem dias que a gente consegue conversar sobre o assunto, recordar boas lembranças. Então eu percebo que com o passar do tempo, a gente tira aquele ambiente hospitalar, as dores do ambiente hospitalar, tira o sofrimento e vai relembrando as coisas boas, os bons momentos. Perpetuando a memória dela. Tudo que ela ensinou. Espero que esse programa homenageie essa princesa à altura que ela merece. Que bom que vocês têm um ao outro, né? E que linda homenagem vocês estão fazendo. Espero que esse programa honre a memória da Giovana. Tenho certeza que da onde a tua filha estiver, ela tem muito amor e muito orgulho desses pais maravilhosos que ela teve. Obrigada, viu, Natália? Obrigada mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço. É muito bom ter esse espaço para poder contar a história dela. Agradecer todos os anjos que passaram ali na nossa jornada, Sim. Porque eu acho que a equipe médica ajuda bastante, a doutora Nájila, a doutora Carlota, o doutor Sérgio, as enfermeiras, a enfermeira Carol. Então, são anjos que ajudam essa Não tenho a menor jornada a dúvida. passar por tudo isso. Você sabe que todos os pais que vêm aqui, que passaram pelo GRAC, falam isso, né? Incrível essa corrente de amor. Então, também quero deixar um beijo, agradecer essa equipe maravilhosa e muito amor para vocês. Boa sorte, minha querida. Boa sorte, Alexandre, que vocês tenham muito amor na vida de vocês. Muito obrigada.